essa pessoa é um lixo. Como se a gente não fosse errar, não, porque inclusive a semana passada eu errei nesse sentido, né, de uma situação de uma pessoa aí uma garota aí que, enfim, tá atacando do nada e aí eu tava conversando com a minha amiga falou, não, mas também a pessoa olha pra você e olha pra ela, olha a lataria dela. Aí eu peguei e falei, também, olha o tamanho desse nariz, parece um tucano. Aí eu falei, putz, falei, caramba. Aí na hora eu me arrependi, eu falei, mas também isso não importa, a gente tá falando do caráter dela, né? O caráter é podre, a aparência ela podia ser a Gisele Bündchen, tanto faz. Mas, não que a gente não vai errar, a gente vai errar, mas a gente tem que policiar pra que não erre de novo. E entender, eu errei naquele momento, falei, putz, errei, ai. E é normal, a gente vai errar, a gente é ser humano. E o Lucifer não cobra que a gente seja perfeito, porque ele sabe que a gente é humano e a gente não vai ser perfeito nunca. Mas só de você corrigir, você já mostra uma evolução. Só de você entender que aquilo foi errado imediatamente, você já fala, opa, e aí não fazer nas próximas. Tentar não ir errando nas próximas. Porque isso é evolução, não é do dia pra noite, você não vai mudar o comportamento do dia pra noite, você não vai... E mesmo depois que muda, às vezes ainda vai cair nos velhos padrões. Acontece, mas a gente tem que errar, entender que errou, tentar não repetir. E a gente não tá falando aqui de ser gratiluz ou dar a outra face, não é sobre isso, gente, porque vamos lá. Começamos essa live falando sobre o divino feminino. Se falamos que o divino feminino também é a força de Gaia, a força da natureza, você pode ver que a natureza, num momento, ela tá calma, no outro, ela é fúria. Não estamos falando que você não tem que atacar de volta, dependendo do tipo de ataque que você receber. Mas alguns ataques são tão baixos, é como se uma formiguinha estivesse na beira do mar, querendo brigar com ele. Você acha que quem iria ganhar? Ela ia se afogar ou o mar ia acontecer alguma coisa com ele? Então, a própria espiritualidade veio, nesse caso que eu falei sobre o ataque da minha aparência, veio falar assim, ela é uma inimiga declarada tão insignificante que você não tem que descer daqui. Então, a questão aqui não é ser passiva, não é dar outra face, e não é você achar que você é superior no sentido de eu sou melhor do que ela, então, não. A questão é não se rebaixar. Sou mais evoluída mentalmente do que essa pessoa. Não preciso atacar a aparência, porque pelo menos a minha evolução espiritual é maior do que a dela. A minha evolução mental e até emocional, de não rebater ou reconhecer o erro, é maior. Então, de novo, o divino feminino não é doce o tempo todo. Quando vocês forem praticar isso na vida de vocês, lembre-se que a natureza também tem seus tsunamis. Derrubei o iPad. Tem seus tsunamis também, tá? E isso é ser luciferiano, é todos os dias lidar com a sombra, sejam elas maiores, sejam elas menores, é todo santo dia. Não tem essa questão de, agora eu sou luciferiana, minha vida, olha, daqui pra frente é igual foguete. Não é assim. E eles falam que essa prosperidade, né, uma coisa que o charlatão gosta muito de falar é que, nossa, depois do meu pacto com Lúcifer, eu, sei lá, fiz 14 bilhões de dólares. Só que, na verdade, o dinheiro é consequência emocional. É consequência, porque vamos lá, por que emocional? Aquela hora que o seu patrão chegar em você e falar uma merda, você se segurar, dar um sorriso, pra você não perder o seu emprego de 5 bilhões de dólares, né? Então, o emocional é você evoluir em relação aos seus amigos, em relação ao que você oferece, em relação ao que eles te oferecem, em relação a relacionamentos, a tudo. Essa evolução, ela vai te trazer prosperidade, mas não é dessa forma que as pessoas colocam na internet. Até porque já chegou um caso de uma luciferiana que, claro, todo mundo que chega antes do pacto precisa se tratar de alguma forma, número, grau, né? Normal, todo mundo. Até eu, que já sou há muito tempo, tenho que trabalhar minhas sombras o resto da minha vida, isso pra sempre. Só que ela chegou com aquele padrão da sociedade de que ela foi ensinada que depender do homem, financeiramente no caso, faz ela se sentir amada. E até numa consulta, ela falou assim, poxa, eu só tinha dinheiro na minha vida, mesmo trabalhando, né? Eu só tinha dinheiro na minha vida quando eu me relacionei com homens que eram bem de vida. Quando eu vou me relacionar, assim, com um cara que nem é tão bem de vida, que era o caso atual dela, ela falou assim, eu nem me sinto amada. E daí, a gente começou a verificar todo o porquê por trás disso e tal. E ela coloca no outro a responsabilidade do dinheiro. Então, existem tantos casos que o divino feminino, né? Ele só vai receber, só vai saber receber por tais comportamentos, né, ele tá tão preso a uma crença limitante que você tem que trabalhar isso por muito tempo depois. Então, quando a gente fala sobre um pacto luciferiano e as pessoas começam a pregar sobre dinheiro, uma coisa não tem nada a ver com a outra, você não vai ganhar dinheiro. Você vai evoluir a ponto de entender que não é o cara que vai te dar dinheiro, entender que não é você sendo rígida demais com o relacionamento que vai te dar dinheiro. Até porque eu fiz um vídeo hoje falando sobre essa questão do seu financeiro travar se o seu feminino não estiver curado. Então,
é você compreender tantas outras coisas, e igual a gente já mencionou aqui na live, você entender que às vezes você vai ter que soltar a âncora que é teu parceiro pra você prosperar. Então, gente, o pacto luciferiano, ele vai tão além de, eu fiz 14 bilhões em 5 dias após o pacto, que as pessoas não estão preparadas pra isso. Mesmo se elas forem da egrégora, não estão preparadas pra essa conversa. Não estão, porque as pessoas, elas focam muito no dinheiro e não na evolução. E o pacto é pra você evoluir. O dinheiro, repito o que você falou, ela é consequência da sua evolução. Quanto mais você evolui, mais você que te dá dinheiro, mas as pessoas querem só o dinheiro, não a evolução. É isso. Quanto mais você evolui, mais prosperidade você vai ter. E sabedoria, né? Sabedoria. Porque, igual a gente falou, o divino feminino, ele não só é um imã que ele puxa pra ele a prosperidade, mas ele retém. E se você não tem essa cura do seu divino feminino, você não retém. Você fica ainda com esses pensamentos de escassez. E eu não posso aproveitar, e eu não posso aumentar o valor da minha consulta, e eu não posso isso, não posso aquilo. Você fica preso num ciclo de escassez. Então você tem que saber reter, e saber reter o quê? Inteligência, é evolução. E não é fácil, gente. Não pensa que vou impactar com o Lúcifer, minha vida vai melhorar 1000% em um mês. Não vai. Não vai. Vai melhorando aos poucos, à medida que você vai crescendo, que você vai lutando com as suas sombras, que você vai enfrentando. Antes de melhorar, vai piorar muito, acredite. Você vai chorar horrores, mas você tem que chorar e sofrer. E sofrer o que você tá sofrendo, mas com a consciência de que aquilo tá sendo necessário para que você cresça. Entendeu? De que dói. Dói, gente, não é bom. Não é bom. Não é bom. Não é gostoso. Não é gostoso. Dói. Dói. E vai doer pro resto da sua vida. Não é como se, tipo, daqui a algum tempo vai passar. Não vai. Mas a vida, ela é cíclica, né? Então você vai ter altos e baixos. E às vezes a pessoa que tá assistindo vai falar assim, tá, se é pra doer, por que eu vou me tatuar? Se é pra passar perrengue, às vezes, né? Igual a gente falou a live inteira, por que eu vou me tatuar? Porque você não é a mesma pessoa depois do pacto. Eu falo que o pacto é uma morte e renascimento. Então é um renascer de uma pessoa mais evoluída. Peraí. Quando... Aí aquele negocinho da live, peraí. Aí. Senão ele desliga a live. Quando você renasce, né, pra essa sua vida mais evoluída, a gente que tá aqui dentro, a gente sabe que a gente não conseguiria, na maior parte dos casos, passar por isso sem espiritualidade. Se não fosse o Lúcifer, os demônios, os Exus, eu não tinha conseguido passar pelo que eu passei agora. Eu não teria força, eu não teria mental, eu não teria. Eu teria entregado as pontas. Porque foi muito pesado. E eu só consegui aguentar porque eles estavam ali. Porque eu sabia que eles estavam ali. Porque eu sabia que era para um propósito. Que era pra me fazer... Passa, tudo passa. Você tá passando por isso, mas é pra você entender que as coisas vão passar. Você tem que passar por isso pra crescer. Às vezes a gente nem sabe por que tá passando. Só sabe que é por conta deles. E a gente vai entender lá na frente, daqui a alguns anos, o porquê foi. E só pra fechar, pra vocês entenderem todos esses cortes que a gente vai postar para vocês, eu falo que espiritualidade sem inteligência, principalmente emocional, pode se transformar numa autossabotagem. Então, se você não estiver dentro desse caminho de evolução que a gente falou, entender que Lúcifer é luz, é caminho, mas ele vai iluminar o que? O que é escuro, o que tá na sombra. E seu lado sombra não é legal, não é bonito. Pra fazer essa transmutação de sombra em luz, vai doer. E se você não tiver, como eu falei, como a gente falou, essa capacidade, sagacidade de transformar o seu interno, o seu emocional, sua inteligência emocional, você não vai aguentar. Então, a cura do divino feminino, do divino masculino, a inteligência emocional para lidar com essas críticas, para saber quando você responde ou não, quando você reage ou não, quando você solta a mão de alguém ou não. Tudo isso é processo. Não vai ser do dia pra noite, não vai ser fácil, mas vai te elevar. Tanto espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente e também financeiramente, que é o que a gente já discutiu aqui.